O marinheiro brasileiro não consegue parar de suar. As mãos tremem sobre os controles do sonar. Ele está dentro da sala de detecção da corveta Camaquã. Um compartimento minúsculo e abafado no meio do navio. Fones de ouvido pressionados contra os ouvidos, olhos fixos no osciloscópio verde à sua frente, e então ele ouve ping, pausa, ping, pausa, ping. O som inconfundível de algo grande e metálico embaixo da água. Algo que não deveria estar ali. Ele ajusta os controles com dedos trêmulos. Confirmou a leitura. Distância a 2.000 metros. Profundidade estimada 50 metros. Movimento lento, mas constante. É um submarino. Tem que ser um submarino. Ele vira para o oficial de comunicações ao lado. Voz rouca pelo medo e excitação. Contato firme. 2.000 metros pela proa. Pode ser o U-Boat. O oficial corre para a ponte de comando. Grita para o capitão. A corveta inteira entra em alerta máximo. Marinheiros brasileiros correm para as estações de combate. Artilheiros preparam as cargas de profundidade. Aqueles tambores cilíndricos, cheios de explosivos que vão ser lançados na água para explodir em profundidade específica. O capitão da Camaquã sabe o que isso significa. Passaram meses patrulhando o Atlântico Sul sem ver nada. Escoltaram dezenas de comboios sem incidentes. E agora, 31 de julho de 1943, finalmente detectaram um U-Boat alemão. Finalmente tem chance de vingar os 1.000 brasileiros mortos em 32 navios afundados. Finalmente podem provar que a Marinha Brasileira aprendeu a caçar os fantasmas subaquáticos que aterrorizaram o litoral desde 1942. Mas o capitão também sabe outra coisa. Corveta sozinha não afunda U-Boat. Não de forma confiável. Submarinos alemães são rápidos, manobram bem, mergulham fundo. Uma corveta pode atacar, pode lançar cargas, pode forçar o U-Boat Sea Mover, mas para realmente matar o submarino, para garantir que ele não escape, precisa de aviões. Precisa da Força Aérea Brasileira. Precisa de cooperação perfeita entre Marinha e Força Aérea Brasileira. Então, o capitão grita 2 ordens simultâneas. Primeira, iniciar ataque com cargas de profundidade. Segunda, chamar os Hudson. Chamar os aviões de patrulha marítima que operam da base de Salvador. Dizer que tem U-Boat encurralado e precisam de suporte aéreo urgente. A caçada começa. E lá embaixo, a 50 metros de profundidade, a tripulação do -199 percebe que foi detectada e entra em pânico silencioso. Inscreva-se e comente de onde você assiste para que a história da Marinha Brasileira e da Força Aérea Brasileira na caçada aos U-Boats jamais seja esquecida. 1942, um ano antes, litoral brasileiro, os ataques começaram sem aviso. U-Boats alemães da Kriegsmarine receberam ordens de Berlim. Atacar navios brasileiros, caçar terror, forçar o Brasil a recuar do apoio aos aliados ou declarar guerra de uma vez. Agosto de 1942 foi o mês mais sangrento. 5 navios afundados em 72 horas, 600 civis mortos, incluindo mulheres e crianças. Corpos aparecendo nas praias de Sergipe e Bahia. Famílias destroçadas, nação em choque. Getúlio Vargas declarou guerra à Alemanha e Itália em 22 de agosto. Mas declarar guerra é fácil. Lutar guerra submarina é outra história. Porque a Marinha Brasileira de 1942 não sabia caçar U-Boats. Tinha alguns contratorpedeiros velhos. Algumas corvetas compradas às pressas dos britânicos. Tripulações sem treinamento antissubmarino. Equipamento de sonar primitivo. Nenhuma doutrina, nenhuma experiência. Era como colocar um boxeador amador contra campeão mundial. Os U-Boats alemães operavam no Atlântico desde 1939. Tinham 3 anos de experiência. Comandantes veteranos, táticas refinadas sabiam aparecer, torpedear, desaparecer. Eram fantasmas mortais e continuaram afundando navios brasileiros mês após mês. Em 1942 e 43, os números subiam. 10 navios, 20 navios, 30 navios, cada afundamento era tragédia. Mercantes carregados de café e borracha indo para o fundo. Cargueiros com suprimentos perdidos. Navios de passageiros com civis a bordo torpedeados sem aviso.
Ao longo da guerra, 32 navios brasileiros foram afundados por ação inimiga. Cerca de 1.000 a 1.100 pessoas morreram. Maioria civis, comerciantes, marinheiros mercantes, passageiros, gente que não escolheu estar na guerra, mas a guerra veio até eles em forma de torpedo alemão no meio da noite. As famílias brasileiras choravam, a imprensa cobrava ação, o governo pressionava as forças armadas. CAD. A defesa, cadê a proteção? Por que os U-boats atacam livremente e ninguém responde? Mas responder é difícil, porque encontrar um submarino no oceano é como procurar agulha no palheiro. O oceano tem milhões de quilômetros quadrados. O boat é pequeno, passa a maior parte do tempo submerso. Só sobe para recarregar baterias ou atacar, detectar. Exige tecnologia, treinamento, paciência, sorte. A Marinha Brasileira pediu ajuda aos americanos. Os Estados Unidos já lutavam a Batalha do Atlântico desde 1941. Tinham experiência, tecnologia, aceitaram treinar os brasileiros. Enviaram instrutores para ensinar operação de sonar, táticas de ataque com cargas de profundidade, coordenação entre navios. Forneceram equipamento moderno, sonares ASD e C britânicos, cargas de profundidade americanas, rádios de comunicação. Aos poucos, a Marinha Brasileira foi aprendendo. Oficiais brasileiros treinaram em bases americanas e britânicas. Marinheiros praticaram detecção de alvos simulados. Corvetas começaram a patrulhar de forma mais organizada. Bases navais em Recife, Salvador e Rio de Janeiro viraram centros de operações antissubmarino. Mas o componente mais importante da caçada veio do céu. A Força Aérea Brasileira também estava aprendendo guerra antissubmarino. Aviões de patrulha marítima, principalmente os A-28 Hudson americanos, começaram a sobrevoar o Atlântico Sul procurando U-boats. A vantagem do avião é óbvia. Cobre área enorme rapidamente. Pode ver submarino na superfície a quilômetros de distância. Pode atacar com bombas de profundidade quando o U-boat está vulnerável, recarregando baterias. Mas o problema é que o avião não fica no ar para sempre. Tem combustível limitado, precisa voltar para a base. Então, a tática ideal é cooperação. Corveta detecta o U-boat pelo sonar, mantém contato, força o submarino a manobrar, não deixe escapar, e chama avião pelo rádio. Avião voa até a posição. Ataca de cima enquanto corveta ataca de baixo, o boat fica espremido entre céu e mar, sem saída. Essa doutrina de cooperação entre Marinha e Força Aérea Brasileira foi desenvolvida ao longo de 1942 e 43, com erros, frustrações e U-boats que escaparam, ataques que falharam. Mas aos poucos os brasileiros foram ficando melhores, mais coordenados, mais letais, e em 31 de julho de 1943, tudo se juntou perfeitamente. O 199 é submarino alemão tipo Essex-D2, um dos maiores U-boats da Kriegsmarine, 105 metros de comprimento. Tripulação de 55 homens, comandado por um oficial veterano, já afundou vários navios aliados em patrulhas anteriores. Está operando no Atlântico Sul há semanas. À espreita, procurando alvos. Mas as coisas mudaram desde 1942. O oceano não é mais território livre. Tem corvetas brasileiras patrulhando, aviões sobrevoando. Ficou perigoso. E naquela manhã de julho, quando o IP-7 está navegando submerso perto da costa do Rio de Janeiro, o operador de sonar alemão ouve o pior som possível. Ping acústico batendo no casco, alguém está usando o sonar ativo, alguém detectou eles. O comandante alemão ordena silêncio absoluto, a bordo desliga motores. Tenta ficar invisível. Espera que seja falso contato, que a corveta passe, mas não passa. A Camaquã, corveta brasileira, está em cima deles. O operador de sonar brasileiro confirmou o contato. Está rastreando o submarino. O capitão da corveta ordena primeiro ataque. A Camaquã acelera, posiciona-se sobre a localização estimada do U-boat e lança a primeira salva de cargas de profundidade. 4 tambores de explosivos regulados para explodir a 50 metros. Eles caem na água, afundam rapidamente.
E então, explodem bum 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 bum, 4 explosões submarinas que sacodem o oceano. Dentro do 199 o impacto é aterrorizante. Mesmo a 50 metros de distância as explosões são violentas. O casco metálico vibra, luzes piscam, instrumentos caem. Marinheiros alemães se seguram onde podem. O comandante sabe que precisa se mover. Ficar parado é morrer. Ordena motores elétricos ligados. Tenta manobrar para longe. Mas o operador de sonar brasileiro na Camaquã não perde o contato. Ele é bom. Foi treinado por americanos. Sabe interpretar os ecos, acompanha cada movimento do U-Boat, informa a posição atualizada para o capitão. A corveta vira, acelera, posiciona-se de novo. Lança a segunda salva de cargas. Mais explosões, mais terror dentro do submarino alemão, e enquanto isso o radiotelegrafista brasileiro está no rádio gritando para a base de Salvador. Temos o Botã encurralado. Coordenadas tal. Precisamos de Hudson urgente. Na base da Força Aérea Brasileira. Em Salvador, pilotos brasileiros correm para os aviões. 2 a 28 Hudson decolam em minutos. Voam em direção às coordenadas fornecidas pela Camaquã. Levam 30 minutos para chegar. Meia hora em que a corveta precisa segurar o U-Boat. Não deixar escapar. Continua atacando. Terceira salva de cargas. Quarta salva. O oceano vira campo de batalha subaquático. Explosões constantes. O 199 está desesperado. Tenta mergulhar mais fundo. Mas submarinos têm limite. 100 metros. 150 metros. Mais que isso, o casco implode pela pressão. Tenta manobras evasivas, zigue-zague, mas corveta segue. Sonar não perde contato. Dentro do U-Boat, a tripulação alemã está em pânico silencioso. Alguns choram, outros rezam. Sabem que, estatisticamente, 75% dos submarinistas alemães morrem na guerra. Sabem que cada missão pode ser a última, e essa está parecendo ser. Os aviões da Força Aérea Brasileira chegam. Pilotos brasileiros avistam a corveta Camaquã lá embaixo na água, veem as marcas das explosões, manchas de óleo na superfície, indicando que o U-Boat está danificado. O capitão da Camaquã fala pelo rádio com os pilotos. Informa a última posição conhecida do submarino. Os Hudson começam a circular, olhos atentos procurando periscópio, mancha escura na água, qualquer sinal. E então, um dos pilotos fica, o 199, está tentando emergir, não por escolha, mas por necessidade. As cargas de profundidade da Camaquã danificaram sistemas. Está fazendo água. Não consegue mais ficar submerso com segurança. O comandante alemão toma a decisão desesperada. Melhor emergir e tentar lutar na superfície do que afundar lentamente nas profundezas. O U-Boat sobe, rompe a superfície do Atlântico. Água escorre pelo casco preto. Marinheiros alemães sobem pela escotilha correndo para o canhão de convés. Vão tentar se defender, mas não tem chance. Os Hudson já estão mergulhando. Pilotos brasileiros alinham os aviões, abrem compartimento de bombas, lançam bombas de profundidade e caem em direção ao U-Boat. O submarino alemão, ainda na superfície vulnerável, tenta mergulhar de novo. Tarde demais. As bombas atingem a água ao redor do casco. Explodem a pouca profundidade. O impacto é devastador. Rompe o casco pressurizado do 199. Água entra aos litros. O submarino não tem mais flutuabilidade. Começa a afundar rápido. Marinheiros alemães que estavam no convés pulam na água. Tentam nadar para longe. A escotilha ainda está aberta. O U-Boat afunda pela popa. Levanta a proa no ar por alguns segundos. Cena clássica de naufrágio submarino. E então desliza para baixo. Desaparece nas profundezas do Atlântico Sul. Leva a maior parte da tripulação junto. 55 homens. Maioria morre afogada ou presa dentro do casco que afunda. Alguns conseguiram sair. Na água, a Camaquã se aproxima. Marinheiros brasileiros jogam cordas, resgatam sobreviventes alemães. Poucos, talvez 10 ou 12, estão exaustos, feridos,
Derrotados, são puxados para o convés da corveta brasileira. Ficam deitados ali respirando fundo, sabendo que tiveram sorte, que a maioria dos companheiros morreu. Os marinheiros brasileiros olham para os prisioneiros alemães, alguns com raiva lembrando dos 1000 brasileiros mortos, outros com piedade vendo homens jovens destruídos pela guerra. O capitão da Camaquã ordena que sejam tratados como prisioneiros de guerra. Recebam água, cuidados médicos, dignidade, porque guerra é guerra, mas humanidade é humanidade. Os aviões Hudson fazem um último sobrevoo. Pilotos brasileiros balançam as asas em saudação para a corveta. Missão cumprida. Cooperação perfeita. Marinha detectou, segurou, chamou. Força Aérea Brasileira chegou e finalizou. Exatamente como treinaram. Exatamente como deveria ser. A notícia do afundamento do U-199 circula rapidamente pelas bases navais e aéreas brasileiras. É a primeira vitória clara e documentada contra o U-Boat no Atlântico Sul com participação brasileira. Não foi vitória solo da Marinha, não foi vitória solo da Força Aérea Brasileira, foi vitória em cooperação. Foi prova de que o Brasil aprendeu a caçar submarinos, de que os meses de treinamento, frustração, tentativas falhadas valeram a pena, de que finalmente as Forças Armadas Brasileiras podem proteger o litoral e vingar os 1000 mortos. O moral das tripulações dispara. Corvetas que antes patrulhavam com medo agora patrulham com confiança. Sabem que se detectarem o bote e segurarem contato têm apoio aéreo a uma chamada de rádio de distância. Os U-Boats alemães percebem a mudança. Relatórios de comandantes sobreviventes enviados para Berlim falam que Atlântico Sul ficou perigoso, que brasileiros estão coordenados, que não é mais zona de caça livre. Alguns U-Boats são retirados da região, enviados para outras áreas. Os que ficam, operam com muito mais cautela, atacam menos, ficam mais tempo submersos, evitam áreas patrulhadas. Isso é vitória estratégica mesmo sem afundar mais submarinos. Porque o objetivo da guerra antissubmarino não é necessariamente matar todo o U-Boat, é negar o oceano ao inimigo. Tornar a operação tão perigosa que submarinos não conseguem cumprir missão. Forçá-los a gastar mais tempo fugindo do que atacando. E nisso, a Marinha Brasileira e a Força Aérea Brasileira foram extremamente eficazes. Ao longo de 1943, 44 e 45, o número de navios brasileiros afundados cai drasticamente. Comboios escoltados chegam ao destino. Rotas marítimas ficam mais seguras. O Atlântico Sul, que em 1942 era território de caça para U-Boats, vira cemitério para eles. Os prisioneiros alemães capturados do U-199 foram levados para campos de prisioneiros de guerra no Brasil, interrogados por inteligência militar. Forneceram informações sobre táticas alemãs, capacidades dos U-Boats, moral da Kriegsmarine. Passaram o resto da guerra em cativeiro. Foram tratados de acordo com a Convenção de Genebra. Receberam comida, abrigo, cuidados médicos. Muito melhor do que o destino dos 55 companheiros que morreram afogados quando o submarino afundou. Em 1945, quando a Alemanha se rendeu, os prisioneiros foram repatriados. Voltaram para casa, para a Alemanha destruída. Encontraram famílias mortas em bombardeios, cidades em ruínas, nação derrotada. Alguns falaram sobre o dia em que foram afundados no Atlântico Sul, sobre como ouviram as cargas de profundidade explodindo cada vez mais perto, sobre o terror de saber que estavam sendo caçados e não podiam escapar, sobre a decisão desesperada de emergir e a visão dos aviões brasileiros mergulhando com bombas, sobre os últimos segundos a bordo do U-199 antes de pular na água, sobre ver o submarino afundar levando amigos junto, sobre serem resgatados por marinheiros brasileiros que tinham todo motivo para los morrer, mas escolheram salvar. Anos depois, alguns desses veteranos alemães escreveram memórias. Mencionaram o respeito que sentiram pelos brasileiros, a forma profissional como foram tratados. Reconheceram que Brasil tinha motivos para ódio, 1000 civis mortos, 32 navios afundados. Mas mesmo assim, manteve dignidade.
O 199 está no fundo do Atlântico até hoje. 150 metros de profundidade, casco partido, ferrugem cobrindo tudo. Túmulo de 40 e poucos marinheiros alemães que nunca voltaram para casa. Nenhuma expedição de mergulho tentou alcançá-lo. Coordenadas exatas do naufrágio foram registradas, mas depois perdidas ou classificadas. Talvez seja melhor assim. Deixar descansar, focar no que a batalha representou, não no ferro e ossos no fundo do mar. Porque a história do afundamento do 199 não é sobre vingança, não é sobre matar alemães. É sobre como o Brasil, que entrou na Segunda Guerra Mundial despreparado, sem experiência naval significativa, sem tradição anti-submarino, conseguiu em menos de 2 anos desenvolver capacidade de caçar e destruir um dos tipos de navios mais letais e elusivos já criados. É sobre cooperação entre Marinha e Força Aérea Brasileira funcionando perfeitamente no momento crítico, sobre marinheiros e pilotos brasileiros trabalhando como equipe, confiando uns nos outros, executando doutrina treinada sob pressão real. É sobre transformar tragédia, os 1000 mortos de 1942, em determinação, em aprendizado, em capacidade operacional que salvou incontáveis vidas depois ao proteger comboios e escoltar navios mercantes. A Marinha Brasileira escoltou centenas de comboios ao longo da guerra, milhares de navios protegidos, incontáveis toneladas de carga que chegaram ao destino porque corvetas brasileiras estavam lá patrulhando, porque operadores de sonar estavam alertas, porque capitães sabiam o que fazer ao detectar ameaça. Não há estatística exata de quantos navios foram salvos, de quantas vidas foram preservadas. Mas o fato de que após 1943 os afundamentos caíram drasticamente diz tudo. O fato de que U-boats evitavam o Atlântico Sul diz tudo. O fato de que comandantes alemães relatavam região como perigosa diz tudo. Brasil não venceu a Batalha do Atlântico sozinho. Obviamente, Estados Unidos e Reino Unido carregaram o peso. Mas Brasil fez sua parte. Protegeu seu pedaço de oceano, garantiu que rotas marítimas sul-americanas permanecessem abertas. Contribuiu para esforço aliado de forma real e mensurável. Quando a guerra terminou, em 1945, as corvetas brasileiras voltaram para casa. Tripulações foram desmobilizadas. Marinheiros voltaram para a vida civil. Muitos nunca falaram sobre o que fizeram, sobre as patrulhas intermináveis no oceano, sobre o medo constante de torpedo, sobre a tensão de detectar U-boat e não saber se vai conseguir segurar contato até aviões chegarem, sobre ver prisioneiros alemães no convés e perceber que são garotos de 20 anos igual a você. Mas outros contaram histórias, para filhos, netos, sobre o dia em que ajudaram a afundar um U-boat, sobre cooperação com Força Aérea Brasileira, sobre como o Brasil aprendeu a lutar guerra submarina do zero e ficou bom nisso. Essas histórias foram esquecidas por décadas. Segunda Guerra Mundial no imaginário brasileiro é FIB na Itália. Pracinhas lutando em Monte Castelo, mas tem outra história, história naval, de corvetas patrulhando o oceano, de aviadores sobrevoando água procurando periscópios, de operadores de sonar ouvindo pings no escuro, de 1000 civis mortos sendo vingados, não com raiva, mas com profissionalismo, com treinamento, com cooperação entre forças, com transformação de tragédia em capacidade. A história da caçada aos U-boats no Atlântico Sul é a história de como a Marinha Brasileira e a Força Aérea Brasileira trabalharam juntas para proteger o país, para vingar os mortos, para garantir que os 32 navios afundados e as 1000 vidas perdidas não foram em vão. Não foi vitória solo, não foi herói individual fazendo milagre. Foi sistema funcionando. Foi doutrina sendo executada. Foi treino virando resultado. Foi Brasil provando que pode aprender, adaptar, lutar, vencer quando necessário. Os marinheiros da Camaquã e os pilotos dos Hudson, que afundaram o 199, fizeram parte de algo maior. Fizeram parte da transformação do Brasil de vítima para combatente,
de país que sofria ataques passivamente para a nação que caçava agressores, de neutralidade hesitante para aliado ativo e eficaz. Inscreva-se agora, ative o sininho, comente sua cidade-país para que a história da Marinha Brasileira, da Força Aérea Brasileira e principalmente dos 1000 brasileiros mortos pelos U-Boats jamais sejam esquecidos. Porque entre 1942 e 45 o Brasil perdeu 32 navios e 1000 vidas, mas aprendeu a se defender, aprendeu a cooperar, aprendeu que sozinho cada força é limitada, mas juntas, Marinha e Força Aérea Brasileira são letais. E essa lição salvou incontáveis vidas, protegeu incontáveis navios, transformou o Atlântico Sul de zona de caça livre para U-Boats, em território defendido, vigiado, perigoso para quem ousasse atacar navios sob bandeira brasileira. E quando aquele marinheiro na sala de sonar da Camaquã ouviu o primeiro ping detectando o 199, quando ele gritou o contato firme, quando a caçada começou, ele não sabia que estava fazendo história, que estava provando que Brasil aprendeu, que estava vingando os 1000 mortos, que estava salvando vidas futuras. Ele só estava fazendo seu trabalho, seguindo o treinamento, cumprindo o dever. Mas às vezes, é exatamente isso que heroísmo significa. Fazer o trabalho bem feito quando vidas dependem disso. Manter contato no sonar mesmo com mãos tremendo. Confiar que aviões vão chegar. Confiar que sistema vai funcionar. E funcionar perfeitamente quando a hora chega.